Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus. Pescadores de homens. Baseado segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 ao 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Comentários. O ano era em torno de 27 ou 28 da Era Comum. Roma tinha um outro imperador no trono de César. Era o divino Tibério, agora o dono do império e da vida de seus súditos, o regulador de suas vidas. Na Galiléia, Herodes Antipas, filho do grande Herodes, dava prosseguimento, se bem que em escala menor, às maldades sobre o sofrido povo dominado por Roma. Na Judéia, Valério Graco saía de cena, dando lugar a outro protagonista na governança, o temperamental Pôncio Pilatos. Enquanto isso, o grandioso Templo de Jerusalém estava sob comando do vaidoso Caifás, à sombra de seu sogro, o outrora poderoso sumo sacerdote Anás. A região da Baixa Galiléia, onde ficava a aldeia de Nazaré, perto de uma das rotas comerciais mais importantes da antiga Palestina, e que era uma pequena vila nos arredores da cidade grande de Séforis, ainda estava marcada pela trágica história do ano 4 antes da Era Comum, quando Judas, o Galileu, filho de Ezequias, e seu bando revoltoso, invade o arsenal de Séforis e declara guerra à invasão romana. Ao final, Séforis é destroçada pelo procônsul da Síria, Quintílio Vário, que manda crucificar Judas e seus 2.000 seguidores e determina a venda dos habitantes de Séforis como escravos. A política ainda corria nas veias daqueles galileus. Na verdade, toda a Judéia, Samaria e Galiléia não escondiam o asco pela presença romana em sua terra prometida. Mas Jesus não veio destruir a lei de Deus e os profetas. Tampouco veio ser curador gratuito ou querer ser o rabino dono da verdade. Do mesmo modo, não veio propagandear a destruição deste mundo com fogo sobre terra ou bancar o revolucionário político. Como ele disse no Evangelho de Lucas,
em seu capítulo 9, versículo 56. Eu não vim para destruir as almas dos homens. Eu vim para salvá-las. Jesus, que até então vivia na pequena Nazaré, decidiu que a hora de revelar o reino de Deus aos homens havia chegado. Estrategicamente, escolheu instalar-se ao redor do grande lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Em seu derredor havia as pequenas comunidades de pescadores e agricultores, muitos dos quais haviam perdido suas propriedades e se tornado diaristas. Apesar de gente humilde, desapegada e simples, não eram matutos nem caipiras. O contato com gregos e romanos não permitia mais tanta ingenuidade. A prudência se aprende no contato com as serpentes humanas, e não se deve brincar com serpentes, especialmente as romanas. O Império Romano, uma sociedade agrária, que desenvolveu-se a partir da evolução do arado de madeira para o arado de metal tracionado por animais, apresentava em sua estrutura social camadas muito bem estratificadas e caracterizadas por separações sociais por preconceitos. O governante e sua família real, a classe dirigente poderosa e influente na confecção das leis, a classe de arrendatários, formada por aqueles que serviam às três superiores, formada por escribas, burocratas, soldados e oficiais. A classe dos mercadores, detentora de poder econômico, mas não de poder decisório político, e a classe dos sacerdotes, que contribuíam com todas as classes acima para manter o povo unido em torno do Deus vivo, César, o imperador. Estes determinavam o destino de Roma e dos romanos, das classes mais inferiores, situadas do outro lado do abismo, os camponeses, o que incluía os que semeiam, os que caçam e os que pescam, os artesãos, os degradados, que são os miseravelmente pobres e excluídos da sociedade, e aqueles que seriam dispensáveis em toda a sociedade, como os ladrões e criminosos. Esta estratificação romana também estava presente, de certo modo, na comunidade judaica colonizada, que mantinha uma guerra silenciosa para manter privilégios, sugando as classes mais inferiores que lutavam pela sobrevivência, ao mesmo tempo que sonhavam com a expulsão dos opressores romanos e o retorno aos tempos áureos de povo escolhido. A camada autoconsiderada mais nobre tinha interesses presos no acúmulo de terras, poder, prestígio e ostentação material. Tinham poucas necessidades espirituais, a não ser o de que os deuses os atendessem em seus caprichos e falsas necessidades. E para isso apelavam a sacrifícios de sangue e rituais elaborados. As estradas construídas pelos romanos atendiam aos seus interesses bélicos, pois as sociedades antigas tinham o mesmo interesse por guerras, assim como a nossa o tem pela economia. As excelentes estradas romanas, construídas para fins militares e não para o comércio, projetadas em linhas retas e subindo e descendo colinas, sem considerar a atração animal pela carroça ou pelo cavalo, que não conhecia ainda o uso da ferradura, eram feitas para favorecer o rápido deslocamento humano a pé. Nesse tempo em que a melhor tração animal era exercida pelo boi, seguido pela mula e o jumento, era frequente no Império Romano que fossem constantemente vistos homens a deslocar-se nas estradas com os mais variados propósitos. Também era assim na distante Judéia, Samaria ou Galiléia. Cafarnaum, Magdala, Betsaida ou Corozaim eram frequentemente visitadas.
enquanto que cidades maiores como Séforis e Tiberíades eram evitadas, pois o corre-corre em busca de lucros, luxos e prazeres não deixava a mente aberta para refletir na simplicidade da busca de uma vida feliz e de um coração sereno. Caminhando e cantando salmos e hinos no bom e velho aramaico, ao lado de pescadores e pequenos comerciantes, Jesus buscava cantos e recantos que pudessem ser terrenos férteis e solos potencialmente receptivos às suas mensagens de graça e paz. Shalom, vindo dele, era mais que uma saudação, era sua própria forma de viver. Jesus apresenta um canto novo aos ouvidos de seus contemporâneos. O cântico da sincera transformação e conversão incondicional ao bem e ao perdão. Diferente dos revoltosos e revolucionários que promovem a violência como fonte de transformação, ou dos fanáticos escatológicos que pregavam a destruição do mundo como num dilúvio de fogo ou numa destruição como Sodoma e Gomorra, o amado Mestre vem atrás daqueles que se interessam em formar um bloco de boa vontade, em resgatar ovelhas perdidas, sejam de Israel ou do mundo todo. Sendo Jesus um pastor de almas, como foram Davi e Moisés para ovelhas, o divino amigo dos homens procura os pescadores de Cafarnaum e vizinhanças para pescar almas e devolvê-las ao caminho da segurança. Cafarnaum, que significa lugar de consolo, parece ser um bom local para se começar. Diante do lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, o amado Mestre sabe o que busca, sabe quem procura. Ele procura por Simão. Em hebraico, seu nome significa aquele que sabe ouvir, ou aquele que ouve. Certamente sua personalidade de ouvinte seria necessária para compreender e depois reproduzir os ensinos do Mestre Nazareno. Mas ouvir não é o mesmo que compreender. Às vezes, há uma teimosia em ficar preso a conceitos e preconceitos, dificultando a libertação de superstições. Esta rigidez tornava às vezes a mente endurecida como pedra. Talvez por isso o amado Mestre Jesus mudou o nome dele de Simão, o que ouve, para Cefas, em grego, também chamado de Petrus ou Pedro em latim, ou seja, o de cabeça dura como rocha. Mesmo uma cabeça dura pode dobrar-se e aceitar sugestões. Foi o que Pedro fez ao voltar para o barco de sua propriedade e tentar pescar de novo. Diante do fenômeno das redes cheias de peixes, Simão Pedro acredita estar diante de um santo profeta iluminado pela luz de Deus, como o foram Elias, Isaías e Samuel. Ele pede para que o Mestre Santo se afaste dele, que é pecador profano. O Mestre amado, que sabe que no profano se esconde o santo, lhe adverte para não ter medo e alegrar-se, porque estava recebendo um convite para se tornar um pescador de homens e de almas. E assim, renovado na certeza de que dias melhores viriam, Pedro, que com seu irmão André conhecia as pregações de João Batista, conforme se vê em Lucas capítulo 5, versículo 3, vê mais uma oportunidade de sua redenção e entrega-se ao projeto de inaugurar o reino de Deus entre os homens. Pedro é o representante do discípulo que aprende passo a passo no caminho. Ora é fiel e entusiasta, ora é fraco, tíbio e teimoso. Ora age com amor para com seu mestre, ora age com despeito para com os companheiros. Será que temos mais confiança no Mestre e amor para com os companheiros de jornada do que Pedro? Não deixe de ouvir os outros episódios desta série O Evangelho de Jesus,
Mas conheça nossos outros projetos como o Pode Acreditar, Pode Perguntar, Pode Contar, Em Paz Profunda, Correio Fraterno e Orações. Lembre-se de nos enviar perguntas e sugestões pelo e-mail webmaster@terraespiritual.org e pelo WhatsApp 85999893783. Diga seu nome e em que município e estado você mora. Lembre-se de que este projeto é patrocinado exclusivamente por sua boa vontade em tornar este mundo uma terra espiritual. Pode acreditar.